Olá, sou Padre Alessandro Martini, tenho 45 anos e carrego há 19 anos um segredo que me apavora compartilhar. Um segredo que ouvi em um confessionário de Santa Maria Segreta em Milão no dia 28 de setembro de 2006. Naquele dia, um adolescente de 15 anos que jamais tinha visto na minha vida entrou para se confessar e me disse algo que mudaria tudo. Padre, em aproximadamente 7 anos, você verá fumaça branca sair da Capela Sistina. Pela primeira vez na história, um homem da América Latina será Papa, e seu nome será Francisco. Eu era um sacerdote jovem de apenas 26 anos, acadêmico, frio, cético, até mesmo dentro da minha própria fé. Pensei que o garoto estava delirando, talvez febre da doença dele. Mas ele me pediu que escrevesse a data e suas palavras exatas. Fiz isso mais por pena do que por convicção. 2 semanas depois, esse adolescente morreu de leucemia. Seu nome era Carlo Acutis, mas isso foi apenas o começo. Continue lendo para descobrir o que aconteceu quando a profecia se cumpriu. Em 13 de março de 2013, exatamente 6 anos e meio depois, acordei com a notícia: fumaça branca. No Vaticano, um cardeal argentino tinha sido eleito Papa. Seu nome, Francisco. O primeiro Papa latino-americano da história. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair a xícara de café. Corri para minha escrivaninha, abri a gaveta secreta onde guardava meu diário de 2006 e lá estava a letra trêmula daquele dia, as palavras exatas de Carlo. Mas, irmão, irmã, o que vou contar agora vai além dessa profecia. Porque naquele dia no confessionário, Carlo me disse 3 coisas a mais. 2 já se cumpriram de formas que desafiam toda lógica. A terceira ainda me tira o sono, porque segundo Carlo, acontecerá quando o mundo estiver pronto para ouvir. E sabe o que é mais perturbador? Há 3 semanas, exatamente 19 anos depois de sua morte, algo aconteceu em Santa Maria Segreta que me fez entender que talvez esse momento tenha chegado. Por isso, depois de quase 2 décadas de silêncio, decidi contar esta história completa pela primeira vez. O que Carlo viu, o que ele me revelou que ainda não se cumpriu. Continue assistindo O Dia que Mudou Tudo. Deixe-me levar você ao início. Setembro de 2006. Eu acabara de completar 26 anos e tinha apenas 8 meses como sacerdote ordenado. Tinha sido designado para Santa Maria Segreta como assistente do padre Giuseppe Torrini, um ancião de 68 anos que tinha servido naquela paróquia durante 40 anos. Eu era tudo o contrário dele, jovem, impaciente, obcecado com teologia acadêmica, mas vazio espiritualmente. Tinha estudado 5 anos no seminário, memorizado tratados completos de Santo Tomás de Aquino, defendido minha tese de doutorado sobre a transubstanciação eucarística. Mas, se for honesto, minha fé era pura teoria. Acreditava em Deus da mesma maneira que acreditava na filosofia de Kant, como um conceito intelectual interessante, não como uma realidade viva. As confissões eram minha tarefa mais odiada. Todos os sábados, das 16 horas às 19 horas, me sentava naquele confessionário de madeira escura, ouvindo os mesmos pecados repetitivos. Mentiras pequenas, inveja, pensamentos impuros. Eu dava as mesmas penitências mecânicas, 3 Ave-Marias, 2 Pai Nossos. Era um trâmite administrativo espiritual, nada mais. O sábado 28 de setembro de 2006 começou como qualquer outro. Acordei às 6h30. Celebrei a missa das 7 rares com apenas 12 pessoas nos bancos, a maioria idosas com seus véus pretos. Tomei café com pão e geleia enquanto lia o jornal. Às 15h45, entrei no confessionário com minha estola roxa e meu breviário, preparando-me mentalmente para 3 horas de monotonia espiritual. Mas às 18h20, algo mudou para sempre. Continue lendo para descobrir quem entrou naquele confessionário.
Eram 18h20 quando ouvi passos diferentes se aproximando. Não eram os passos arrastados das idosas, nem o caminhar inquieto dos adolescentes. Eram passos lentos, deliberados, como se cada passo exigisse esforço consciente. A cortina do confessionário se abriu. Alguém se sentou do outro lado da grade. Durante vários segundos, houve apenas silêncio. Antes que eu pudesse falar, ouvi uma voz jovem, clara, surpreendentemente calma. Padre Alessandro Martini, vim especificamente ao Senhor. Fiquei gelado. Não era comum que os penitentes soubessem meu nome completo e menos ainda que dissessem ter me procurado especificamente. Nós nos conhecemos? Perguntei com cautela profissional. Não, padre, nunca nos vimos, mas precisava falar com o senhor e não com o padre Giuseppe. O senhor é o indicado para ouvir o que tenho a dizer. Sua voz tinha um timbre estranho. Não era a voz nervosa de alguém confessando pecados graves. Era segura demais para alguém que soava tão jovem. Está bem, respondi, tentando manter o controle da situação. Comecemos então. Quanto tempo faz desde sua última confissão? 3 semanas, padre. Mas hoje não vim confessar pecados. Vim dar ao Senhor uma mensagem. Uma mensagem de Deus para o Senhor especificamente. Senti uma onda de irritação, outro místico improvisado. Em meus 8 meses como sacerdote, tinha conhecido dúzias de pessoas que afirmavam ter visões, mensagens divinas, profecias. Mas o que esse garoto disse em seguida me deixou sem palavras. Meu filho, disse com meu tom mais pastoral, mais firme, o confessionário é para o sacramento da reconciliação, não para... Sei perfeitamente para que é o confessionário, padre Alessandro. Me interrompeu com uma educação respeitosa, mas firme. E sei que o senhor pensa que sou apenas outro fanático religioso, mas antes que me descarte, deixe-me dizer algo que ninguém sabe. Ele fez uma pausa deliberada. Ontem à noite, às 23h34, o senhor estava em seu quarto de joelhos diante do crucifixo. Chorou durante 17 minutos e perguntou a Deus se tinha cometido um erro ao se ordenar sacerdote. Perguntou se sua vocação era real ou apenas o resultado de pressão familiar. Ninguém viu isso. Ninguém, exceto Deus. Meu sangue congelou. O coração começou a bater violentamente no peito. Senti que as paredes do confessionário se fechavam sobre mim. Era exatamente verdade. Tudo. Cada detalhe. A noite anterior tinha tido uma crise espiritual profunda que não compartilhei com ninguém, absolutamente ninguém. Quem é você? Minha voz saiu como um sussurro áspero, quase acusatório. Como sabe disso? Através da grade do confessionário podia distinguir vagamente sua silhueta. Magro, cabeça raspada ou calva, postura ereta, apesar do que parecia ser fraqueza física. Me chamo Carlo Acutis, tenho 15 anos e sei porque Deus me mostrou há 3 dias durante a adoração eucarística. Mostrou-me muitas coisas sobre o Senhor, Padre Alessandro. Mostrou-me sua solidão, mostrou-me como sua fé se tornou algo mecânico, acadêmico, morto. Mostrou-me que o Senhor precisa ver para crer. E por isso estou aqui. O que Carlo estava prestes a revelar mudaria minha vida para sempre. A profecia impossível. Minha mente racional tentava encontrar explicações. Tinha me espionado? Havia alguém mais na reitoria ontem à noite? Mas a janela estava fechada, a porta com tranca, as cortinas corridas. Era impossível que alguém soubesse. Está procurando explicações lógicas, continuou Carlo, com aquela voz tranquila que me perturbava profundamente. Isso é exatamente o que Deus sabia que faria. Por isso vou lhe dar uma prova que não poderá negar. Ele respirou fundo. Em aproximadamente 7 anos, exatamente em 13 de março de 2013, verá fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina no Vaticano. Um cardeal da Argentina será eleito Papa.
Será o primeiro Papa latino-americano em toda a história da Igreja Católica, 2000 anos. E seu nome papal será Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. Fiquei completamente mudo. Durante vários segundos, não consegui processar o que acabara de ouvir. Finalmente encontrei minha voz. Isso é estatisticamente impossível. Jamais houve um Papa da América Latina. Os cardeais latino-americanos são minoria no colégio cardinalício. E predizer não só que será eleito, mas também seu nome exato é absurdo. Eu sei, padre. Por isso é um sinal para o senhor. Deus sabia que o senhor precisa de evidência concreta, dados verificáveis, algo que sua mente acadêmica não possa racionalizar como coincidência. Quando vir isso na televisão em março de 2013, recordará este momento, recordará esta data, 28 de setembro de 2006, e então acreditará em tudo o mais que vou lhe dizer agora. Senti que devia terminar essa conversa imediatamente. Era estranho demais, perturbador demais, mas algo me deteve. Talvez curiosidade mórbida, talvez o fato de que tinha acertado sobre minha crise noturna. O que mais? Perguntei finalmente, minha voz quase inaudível. As próximas revelações de Carlo mudariam não só minha fé, mas minha vida inteira. 3 coisas mais, Padre Alessandro. Mas primeiro preciso que pegue seu diário, aquele caderno preto que guarda na gaveta superior esquerda de sua escrivaninha, e escreva tudo o que estou lhe dizendo. A data de hoje, a profecia sobre o Papa, as palavras exatas. É importante porque em 7 anos, quando vir essas notícias, precisará de evidência de que isso realmente aconteceu hoje. Como sabia sobre meu diário? Como sabia em que gaveta exata eu o guardava? Não posso sair do confessionário no meio de uma confissão, disse fracamente, agarrando-me às regras como se fossem um salva-vidas. Então escreva depois, mas faça hoje, antes que sua mente racional o convença de que imaginou esta conversa. Houve uma pausa. Ouvi sua respiração ligeiramente trabalhosa, como se lhe custasse esforço manter a conversa. Estou doente, Padre Alessandro. Leucemia promielocítica aguda. Me diagnosticaram há 10 dias. Os médicos me dão 2, talvez 3 semanas de vida. Sua confissão médica me atingiu como um soco. De repente entendi a cabeça raspada, os passos lentos, a voz que ocasionalmente se enfraquecia. Este era um adolescente morrendo. Sinto muito, Carlo, disse, e pela primeira vez na conversa, meu tom foi genuinamente compassivo em vez de defensivo. Seus pais sabem que está aqui? Sim, minha mãe me trouxe. Está esperando lá fora nos bancos. Ela sabe que precisava falar com um sacerdote, mas não sabe exatamente o que vim lhe dizer. Ninguém sabe, só Deus e agora o Senhor. Ele fez uma pausa, como se reunisse forças. Padre Alessandro, vou morrer em 12 de outubro, dentro de exatamente 2 semanas, às 6h37 da manhã, no Hospital San Gerardo de Monza. E quando eu morrer, algo vai acontecer. Algo que confirmará que tudo o que estou lhe dizendo é verdade. Mas a morte de Carlos seria apenas o começo de algo muito maior. O que vai acontecer? Perguntei, completamente absorto agora em suas palavras, toda a minha resistência intelectual temporariamente suspensa. Não posso lhe dizer isso ainda, mas saberá quando chegar o momento, e será inegável. Ele respirou fundo novamente. Agora preciso lhe dizer as outras 2 coisas, as coisas sobre sua vida pessoal. Meu coração batia tão forte que pensei que Carlo poderia ouvi-lo através da grade. Antes que complete 35 anos, continuou Carlo, sua voz mostrando sinais de cansaço, mas mantendo aquela clareza inquietante. 2 coisas acontecerão em sua vida. Primeira, seu irmão mais novo, Matteo, terá um acidente grave. Um acidente de motocicleta na rodovia A4, perto de Brescia. Será no inverno, haverá gelo na estrada. Parecerá fatal.
Os paramédicos pensarão que ele não sobreviverá ao translado ao hospital, mas viverá, completamente intacto, sem dano cerebral, sem paralisia. Os médicos chamarão de milagroso, e o Senhor saberá que foi porque eu orei por ele antes de morrer. Meu irmão Mateo tinha 21 anos, estudante universitário em Brescia. Era imprudente, adorava motocicletas, apesar das súplicas de minha mãe. Segunda coisa, Carlo continuou sem me dar tempo de processar. Conhecerá alguém em 2015, um homem que mudará sua compreensão completa do sacerdócio. Não um paroquiano, não outro sacerdote. Alguém completamente inesperado. Alguém que o Senhor julgaria normalmente. E esse encontro lhe mostrará por que Deus realmente o chamou ao sacerdócio. Qual é sua verdadeira missão? Ele fez uma pausa mais longa. E há uma quarta coisa, disse Carlo, sua voz agora notavelmente mais fraca. Mas essa não posso lhe dizer ainda. Essa o Senhor compreenderá muitos anos depois, quando o mundo estiver pronto, quando o Senhor estiver pronto. Saberá um momento, porque algo acontecerá que lhe recordará esta conversa de uma forma que não pode imaginar agora. Por que Carlo escolheu justamente a mim? A resposta me chocou. Porque eu estava completamente sobrecarregado. Meu cérebro analítico estava em curto-circuito. Carlo, disse finalmente, mesmo se tudo isso fosse verdade, por que eu? Por que vir especificamente a mim? Não sou seu pároco. Nunca nos conhecemos antes. Há dúzias de sacerdotes em Milão que são mais santos, mais experientes, mais... Por que o senhor não acredita, Padre Alessandro? Sua resposta foi simples, direta. Não realmente. Acredita na instituição, na doutrina, nos sacramentos como conceitos teológicos. Mas não acredita no sobrenatural. Não acredita que Deus fala, que Deus intervém, que Deus faz milagres hoje, aqui, agora. E Deus precisa que o Senhor acredite. Porque a quarta coisa, essa que não posso lhe dizer ainda, requer que o Senhor testemunhe com absoluta convicção quando chegar o momento. Testemunhar o quê? Perguntei, sentindo uma estranha mistura de medo e antecipação. Testemunhar sobre o quê? Mas Carlo não respondeu essa pergunta diretamente. Em vez disso, disse: Padre Alessandro, pode me dar a absolvição agora? Sei que isso não foi uma confissão tradicional, mas preciso receber o sacramento. Automaticamente caí no ritual familiar. Era um refúgio, algo conhecido no meio dessa conversa completamente desestabilizadora. Você se arrepende de seus pecados? Sim, padre. Tem a intenção de não pecar mais? Com a ajuda de Deus, sim. Levantei minha mão no gesto de bênção que tinha feito centenas de vezes. Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Obrigado, padre. Houve um movimento como se estivesse se preparando para se levantar. Espere, disse rapidamente. Como te encontro? Não precisa me encontrar, padre. Em 2 semanas saberá se o que disse sobre minha morte é verdade. Em 7 anos saberá se o que disse sobre o Papa é verdade. E antes de completar 35, saberá se o que disse sobre seu irmão e o encontro de 2015 é verdade. A evidência virá até o Senhor. O que vi quando Carlos saiu do confessionário me assombra até hoje. O rosto da paz. A cortina se abriu. Consegui ver pela primeira vez o garoto que tinha transformado meu mundo em 45 minutos. Era magro, quase frágil, com a cabeça completamente calva da quimioterapia. Vestia jeans e um moletom azul com o logo de Pokémon. Seus olhos eram castanhos, profundos, com uma paz que não fazia sentido em alguém de 15 anos morrendo de câncer. Ele me olhou diretamente e sorriu. Não foi um sorriso triste ou resignado. Foi genuíno, caloroso, cheio de algo que só posso descrever como alegria absoluta. Não tenha medo, Padre Alessandro,
disse enquanto se afastava lentamente. Tudo tem um propósito, até mesmo isto, especialmente isto. E então se foi, caminhando com aquele passo lento e deliberado até os bancos, onde presumivelmente sua mãe esperava. Eu fiquei no confessionário durante outros 20 minutos, completamente paralisado. Minhas mãos tremiam, minha mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Naquela noite, em meu quarto, abri meu diário preto. Com mãos trêmulas escrevi cada detalhe da conversa. A data, as palavras exatas, as profecias específicas. E 2 semanas depois, em 12 de outubro de 2006, Carlo Acutis morreu exatamente como tinha predito. Mas isso, irmãos, foi só o começo. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. 7 anos de espera, irmãos. Se chegaram até aqui é porque precisam ouvir o que aconteceu depois. Porque a profecia sobre o Papa foi apenas o começo. Durante os 7 anos seguintes, vivi com aquelas palavras gravadas em minha alma como fogo. Cada noite antes de dormir, abria meu diário e relia o que Carlo tinha me dito. As palavras nunca mudavam, mas minha relação com elas sim. Os primeiros meses depois de sua morte, tentei me convencer de que tudo tinha sido uma coincidência elaborada. Talvez Carlo tivesse ouvido rumores. Talvez tivesse lido especulações teológicas sobre um possível Papa latino-americano. Minha mente racional construía teorias cada vez mais complicadas para explicar como um adolescente de 15 anos podia saber sobre minha crise noturna, sobre os detalhes de meu diário, sobre o futuro do Vaticano. Mas no fundo, naquele lugar profundo onde a verdade vive além da razão, eu sabia. Sabia que algo sobrenatural tinha ocorrido naquele confessionário. E essa certeza me apavorava, porque significava que tudo o mais que Carlo predisse também aconteceria, incluindo o acidente de meu irmão Mateo. E então chegou o dia que mudou tudo para sempre, 13 de março de 2013. A profecia se cumpre. Em 13 de março de 2013, acordei às 6h30 como sempre. Preparei café, liguei a televisão para ver as notícias enquanto tomava café da manhã. E então vi fumaça branca no Vaticano. As palavras piscavam na tela. As câmeras mostravam a chaminé da Capela Sistina com aquela fumaça branca inconfundível subindo ao céu de Roma. Meu coração parou. Um cardeal argentino foi eleito, dizia o apresentador com excitação. Jorge Mário Bergoglio escolheu o nome papal de Francisco, o primeiro Papa das Américas em toda a história. A xícara de café caiu de minhas mãos e se estilhaçou no chão. Minhas pernas fraquejaram. Tive que me segurar na mesa da cozinha para não cair. Não pode ser, sussurrei para o vazio. Mas era exatamente como Carlo tinha dito. Cada detalhe, cada palavra. 7 anos, América Latina, Argentina, Francisco. Corri para meu quarto tropeçando nos próprios pés. Abri a gaveta com tanta força que quase a arranquei. Peguei meu diário preto e procurei freneticamente a página. 28 de setembro de 2006. Lá estava, com minha própria letra trêmula. Em aproximadamente 7 anos, exatamente em 13 de março de 2013, verá fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina no Vaticano. Um cardeal da Argentina será eleito Papa. Será o primeiro Papa latino-americano em toda a história da Igreja Católica. E seu nome papal será Francisco. Caí de joelhos ali mesmo, no chão do meu quarto, com o diário aberto nas mãos. E pela primeira vez em 7 anos, chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de terror absoluto. Porque se Carlo estava certo sobre isso, estava certo sobre tudo o mais, e a próxima profecia estava prestes a se cumprir da forma mais aterradora possível. 18 de janeiro de 2014, o acidente. 18 de janeiro de 2014, um sábado. Eu tinha 33 anos e estava celebrando a missa do meio-dia em Santa Maria Segreta. Era pleno inverno em Milão.
Lá fora, a neve caía suavemente sobre as ruas cinzentas da cidade. Tinha terminado a homilia e estava preparando a Eucaristia quando vi a senhora Beatrice, a sacristã, correr até mim com o rosto completamente pálido. Ela se aproximou do altar e sussurrou com urgência: Padre Alessandro, sua mãe está ao telefone na sacristia. Diz que é uma emergência. Seu irmão Mateu. Meu coração parou. Imediatamente recordei as palavras de Carlo. Acidente de motocicleta, rodovia A4, perto de Brescia, inverno, gelo. Minhas mãos começaram a tremer tão violentamente que quase deixei cair o cálice. Padre Giuseppe, chamei o sacerdote ancião que estava sentado nos bancos dianteiros. Precisa terminar a missa. É uma emergência familiar. Corri para a sacristia. O telefone pendurado no cabo, esperando por mim como uma sentença. Peguei o fone com mãos geladas. Mãe, Alessandro. Sua voz era puro terror. Mateu teve um acidente na rodovia. Dizem que é grave, muito grave. Onde ele está? Consegui perguntar enquanto minha mente processava a realidade impossível de que a profecia de Carlo estava se cumprindo exatamente como ele havia dito. Hospital Civil de Brescia. Os paramédicos disseram que não acreditavam que ele sobreviveria ao transporte, mas chegou vivo. Alessandro, os médicos estão dizendo coisas terríveis. Traumatismo craniano severo, hemorragia interna, não sabem se vai acordar, e se acordar, não sabem se haverá dano cerebral permanente. Fechei os olhos. As palavras de Carlo ressoavam em minha memória com claridade absoluta. Parecerá fatal. Os paramédicos pensarão que não sobreviverá ao transporte ao hospital, mas viverá completamente intacto, sem dano cerebral, sem paralisia. Mãe, disse com uma convicção que surpreendeu até a mim mesmo. Mateu vai ficar bem, completamente bem, sem nenhum dano permanente. Como você pode saber disso? Sua voz era uma mistura de desespero e necessidade desesperada de acreditar. Porque alguém orou por ele há 8 anos. Alguém que sabia que isso ia acontecer e me prometeu que Mateu viveria intacto. Se você quer saber como um adolescente previu este acidente 8 anos antes, continue assistindo. O que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensa sobre milagres. Peguei o primeiro trem para Brescia. Durante toda a viagem, com a paisagem nevada passando pela janela, rezei o rosário completo 3 vezes. Quando cheguei ao Hospital Civil, eram 3h30 da tarde. Minha mãe estava na sala de espera da UTI, destruída. Meu pai andava de um lado para o outro com os olhos vermelhos. Minhas 2 irmãs mais velhas, Francesca e Júlia, choravam abraçadas. Como ele está? Perguntei abraçando minha mãe. Em cirurgia, respondeu meu pai com voz rouca. Já fazem 4 horas. O neurocirurgião saiu há 1 hora e disse que as próximas horas são críticas. O impacto foi brutal, Alessandro. A motocicleta ficou destruída. Havia gelo negro na rodovia, invisível. Mateu ia a 120 km/h quando perdeu o controle. Cada detalhe coincidia com as palavras de Carlo. Gelo na rodovia A4, inverno, perto de Brescia. Tudo exato. Ele vai viver, disse com firmeza, e vai estar completamente bem, sem dano cerebral, sem paralisia. Acreditem em mim. Minha família me olhou como se eu tivesse perdido a razão. Alessandro, disse Francesca com lágrimas, o médico disse que mesmo se sobreviver, as probabilidades de dano neurológico permanente são altíssimas. Como você pode dizer isso? Porque sei coisas que vocês não sabem e preciso que confiem em mim. Deixe um comentário agora. Você acreditaria nas palavras de um adolescente falecido há 8 anos? A resposta do médico vai te deixar sem palavras. Às 19h45, o Dr. Stefano Moretti, o neurocirurgião-chefe, saiu do centro cirúrgico. Tirou a máscara lentamente com expressão cansada. Minha mãe se levantou de um salto.
Família Martini, começou o doutor com voz profissional, mas calorosa. Mateu sobreviveu à cirurgia. Conseguimos controlar a hemorragia cerebral e estabilizar as fraturas cranianas. Mas devo ser honesto com vocês. O dano foi extenso. As próximas 72 horas são críticas. E se acordar do coma induzido, não podemos prever o nível de função neurológica que recuperará. Quando saberemos? Perguntou meu pai. Vamos mantê-lo em coma induzido por 3 dias para reduzir a inflamação cerebral. Na segunda-feira de manhã, começaremos a reduzir a sedação. Então veremos. Passei esses 3 dias praticamente vivendo na capela do hospital. Celebrei missa ali todas as manhãs. Rezei o rosário incontáveis vezes. E toda noite, no quarto do hotel onde estava hospedado, abria meu diário e relia as palavras de Carlo. Viverá completamente intacto, sem dano cerebral, sem paralisia. Os médicos vão chamar de milagroso. Inscreva-se no canal para não perder a continuação desta história que está chocando milhares de pessoas. Na segunda-feira, 21 de janeiro, às 8 horas da manhã, toda a minha família estava reunida na sala de espera. O doutor Moretti nos informou que haviam começado a reduzir a sedação às 6 horas da manhã. Agora era questão de esperar. As horas passaram com uma lentidão agônica. 9 horas, 10 horas, 11 horas. Às 11h47, uma enfermeira saiu correndo da UTI com uma expressão de espanto absoluto. Dr. Moretti, venha rápido. O paciente Martini está acordado e falando coerentemente. Todos corremos atrás do médico. Quando entramos na sala de cuidados intensivos, lá estava Mateu, sentado parcialmente na cama, com a cabeça enfaixada, tubos por todos os lados, mas completamente consciente e lúcido. Oi, mãe, disse com voz fraca, mas clara. Desculpa por preocupar vocês. Foi estúpido da minha parte ir tão rápido com gelo na estrada. Minha mãe desabou chorando sobre a cama dele. O doutor Moretti estava testando suas respostas neurológicas com uma lanterna, fazendo perguntas, pedindo que movesse dedos, mãos, pernas. Isso é extraordinário, murmurou o doutor, genuinamente confuso. Segundo as tomografias pré-cirúrgicas, deveria haver dano significativo nos lobos frontal e temporal. Mas suas respostas são completamente normais. Completamente. Mas como isso é possível? O que os médicos descobriram nos exames seguintes vai te deixar arrepiado. Continue lendo. Durante os 5 dias seguintes, Mateu foi submetido a baterias exaustivas de testes, neurológicos, cognitivos, motores, ressonâncias magnéticas, escaneamentos cerebrais, avaliações psicológicas, testes de memória, coordenação, função executiva. Cada resultado voltava normal, absolutamente normal. O Dr. Moretti convocou um painel de 3 neurocirurgãos adicionais para revisar o caso. Todos chegaram à mesma conclusão impossível. Segundo as imagens do acidente e as tomografias iniciais, Mateu deveria ter dano cerebral permanente severo, mas não tinha nenhum. Em meus 28 anos de prática, me disse o Dr. Moretti em particular, nunca vi uma recuperação assim. Medicamente não faz sentido. As lesões que seu irmão sofreu deveriam ter resultado em déficits neurológicos permanentes. Mas é como se seu cérebro tivesse se curado completamente em questão de dias. Alguns dos meus colegas estão usando a palavra milagre. E eu, como cientista, não consigo encontrar palavra melhor. Uma semana depois do acidente, Mateu recebeu alta. Caminhava normalmente, falava normalmente, lembrava de tudo. Não tinha dor, não tinha limitações. Os médicos disseram que poderia voltar à universidade em 1 mês. Compartilhe esta história com alguém que precisa de um milagre. Mas espere. O que Mateu viu durante o acidente vai te fazer questionar tudo. Na noite em que levamos Mateu para a casa do hospital, depois que meus pais e irmãs dormiram, meu irmão e eu nos sentamos na cozinha tomando chá. Era quase meia-noite.
A casa estava em silêncio. Alessandro, disse Mateu finalmente, preciso te contar algo. Algo que aconteceu durante o acidente. Algo que não contei aos médicos porque achariam que tenho dano cerebral. O que aconteceu? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que o que estava prestes a ouvir seria importante. Quando perdi o controle da moto, tudo aconteceu em câmera lenta. Vi o gelo, senti os pneus perderem aderência, soube que ia bater. E naquele momento, justo antes do impacto, vi algo ou alguém. Ele parou, lutando com as palavras. Vi um garoto, um adolescente com um moletom azul. Estava parado no meio da rodovia, completamente calmo, sorrindo. E te juro, Alessandro, que ouvi a voz dele na minha cabeça. Não tenha medo, Mateu. Seu irmão orou por você. Você vai ficar bem. Meu coração parou de bater. Como era o garoto? Descreva exatamente. Uns 15 anos, magro, cabeça raspada. O moletom era azul, com um logo de Pokémon ou algo assim. Olhos castanhos e aquele sorriso, Alessandro. Era como se ele soubesse um segredo lindo que ninguém mais sabia. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto sem controle. O nome dele era Carlo Acutis. Morreu em outubro de 2006 de leucemia. E 8 anos antes do seu acidente, ele me disse exatamente como, quando e onde você teria esse acidente. E me prometeu que sobreviveria completamente intacto, porque ele ia orar por você. Isso é real ou alucinação? A resposta vai mudar sua perspectiva sobre milagres para sempre. Continue, contei tudo. A confissão de 28 de setembro de 2006, as profecias, a morte de Carlo 2 semanas depois. Tudo. Mateu me escutava com os olhos cada vez maiores. Então o garoto que vi era real, sussurrou. Não foi alucinação pelo trauma. Não foi alucinação. Foi Carlo cumprindo a promessa que me fez 8 anos antes de acontecer. Naquela noite, pela primeira vez em anos, senti minha fé se tornar algo real, algo vivo. Não era teologia acadêmica. Era a evidência concreta do poder sobrenatural de Deus trabalhando através de um adolescente santo. A segunda profecia. Um ano depois, em 2015, quando eu tinha 35 anos, aconteceu a segunda profecia pessoal que Carlo me havia dado. Era uma terça-feira à tarde de junho. Eu estava voltando a Santa Maria Secreta, depois de visitar um paroquiano doente no hospital, quando vi um homem sentado nos degraus da igreja. Tinha uns 40 anos, roupas sujas, barba descuidada, cheirava fortemente a álcool, estava chorando. Em Milão há muitos sem teto, muitas pessoas com vícios. Normalmente eu dava algumas moedas e seguia meu caminho, mas algo neste homem me fez parar. Está tudo bem, disse sentando-me ao lado dele nos degraus. Posso ajudá-lo em algo? Ele me olhou com olhos vermelhos. Sou um monstro, padre. Fiz coisas terríveis. Bati na minha esposa, negligenciei meus filhos, perdi tudo pela bebida. E agora não tenho nada, nem mesmo razão para viver. Normalmente, naquele momento, eu teria dado um pequeno discurso sobre o perdão de Deus, oferecido informações sobre abrigos e programas de reabilitação e teria ido embora. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. As palavras de Carlo voltaram para mim com clareza perfeita. Conhecerá alguém em 2015, um homem que mudará sua compreensão completa do sacerdócio. Alguém completamente inesperado, alguém que você julgaria normalmente. E esse encontro lhe mostrará por que Deus realmente o chamou ao sacerdócio. Este era o homem, soube com absoluta certeza. Como se chama? Perguntei. Roberto Castellani. Roberto, vou te dizer algo que talvez soe estranho. Há 9 anos, um adolescente santo me disse que eu te conheceria. Não sabia seu nome, não sabia quando exatamente, mas me disse que você mudaria minha vida. E me disse para não te julgar, para te ver como Deus te vê. Roberto me olhava como se eu estivesse louco.
Não entendo. Eu também não entendia, mas agora entendo. Levante-se. Vamos entrar na igreja e começar seu caminho de volta para casa. Durante os 6 meses seguintes, Roberto se tornou meu projeto pessoal. Consegui um lugar para ele em um centro de reabilitação. Visitei-o 3 vezes por semana. Celebrei missa especial por ele todo domingo. Quando saiu da reabilitação, ajudei-o a encontrar trabalho. Conectei-o com serviços de aconselhamento familiar. Estive presente quando se reencontrou com a esposa e os filhos depois de 2 anos de separação. Chorei com ele quando sua filha de 12 anos finalmente o abraçou e disse: "Eu te perdoo, pai, mas o extraordinário foi isto. O que Roberto ensinou a um padre vai transformar sua visão sobre o cristianismo. Mas o extraordinário foi isto. Enquanto eu ajudava Roberto estava me curando. Ele me ensinou o que realmente significa ser sacerdote. Não é celebrar missas perfeitas ou pregar homilias eloquentes ou conhecer teologia acadêmica. É sentar-se nos degraus com os quebrantados. É ver Cristo nos desprezados. É amar sem condições aqueles que o mundo considera perdidos." Roberto se tornou voluntário da Santa Maria Secreta. Hoje, 10 anos depois, dirige nosso Ministério de Vícios. Ajudou mais de 200 pessoas a encontrar sobriedade e restauração. Reconciliou-se completamente com sua família. E toda vez que lhe pergunto como posso agradecê-lo por mudar minha compreensão do sacerdócio, ele sorri e diz: "Foi aquele garoto, Carlo. Ele nos conectou. Ele sabia que ambos precisávamos desta amizade." As profecias se cumprem. Em 2020, as 3 primeiras profecias de Carlo haviam se cumprido com exatidão impossível. O Papa Francisco foi eleito em 2013. Meu irmão Mateus sobreviveu ao acidente milagroso em 2014. Roberto Castellani entrou em minha vida em 2015 e transformou minha compreensão do ministério. A evidência era inegável. Carlo Acutis havia conhecido o futuro com precisão sobrenatural. Então, em 10 de outubro de 2020, exatamente 14 anos depois da morte de Carlo, ele foi oficialmente beatificado pela Igreja Católica em uma cerimônia em Assis. Milhares de jovens do mundo inteiro viajaram para estar presentes. Carlo Acutis, o adolescente que amava videogames e a Eucaristia, que usava moletons de Pokémon e programava sites sobre milagres, era agora oficialmente Beato Carlo Acutis. Comente: você acredita em milagres? Mas espere até descobrir a 4ª profecia. Viajei a Assis para a cerimônia. Estava entre a multidão quando vi seu corpo incorrupto exposto na cripta do santuário. Ali estava ele, 14 anos depois de sua morte, quase perfeitamente preservado. Seu rosto tinha a mesma paz que eu lembrava daquele breve momento no confessionário quando a cortina se abriu. Depois da cerimônia, aproximei-me de Antonia Acutis, a mãe de Carlo. Nós nos conhecemos brevemente em 2006, quando ela veio à Santa Maria Secreta com os colegas de Carlo após sua morte. Mas nunca lhe havia contado sobre a confissão de 28 de setembro. "Senhora Acutis", disse, "preciso lhe contar algo que seu filho me disse 14 anos antes de morrer." Sentamos num banco tranquilo, longe das multidões. E contei tudo, as profecias, o Papa Francisco, meu irmão, Roberto. Ela chorava silenciosamente enquanto escutava. "Sempre soube que Carlo era especial", disse finalmente. "Desde criancinha, ele via coisas, sabia coisas que não deveria saber, mas guardava muitos segredos. Dizia que Deus lhe mostrava coisas que só deveriam ser reveladas no momento certo. Senhora, há uma 4ª profecia, uma que Carlo disse que não podia me revelar ainda. Disse que eu a entenderia quando o mundo estivesse pronto. Já fazem 14 anos e ainda não sei o que é." Antônia me olhou com olhos profundos. "Talvez agora que Carlo é beato, talvez agora seja o momento. Ore por discernimento, Padre Alessandro. A resposta virá." A revelação da 4ª profecia.
Voltei a Milão com essas palavras ressoando em minha mente. Durante as semanas seguintes, rezei intensamente por compreensão sobre a quarta profecia. Reli meu diário 1000 vezes buscando pistas que tivesse deixado passar, mas nada. Até 28 de setembro de 2025, exatamente 19 anos depois da confissão original. Naquele dia, estava celebrando a missa do meio-dia na Santa Maria Secreta, quando notei um jovem sentado nos bancos do fundo. Tinha uns 20 anos, moletom com capuz, olhando intensamente para o altar. Depois da missa, ele se aproximou timidamente. Padre Alessandro, me chamo Luca. Vim desde Nápoles especificamente para falar com o senhor. Há 3 dias tive um sonho. Um garoto de uns 15 anos com moletom azul apareceu para mim. Disse que seu nome era Carlo Acutis. Me deu um endereço, Santa Maria Secreta, Milão. Me disse para vir aqui e perguntar ao padre Alessandro Martini sobre a quarta profecia. Disse que era a hora. Meu coração começou a bater violentamente. O que mais Carlo te disse no sonho? Me disse que o senhor esteve carregando um segredo por 19 anos e que esse segredo precisa ser compartilhado agora com o mundo inteiro. Compartilhe agora. Esta mensagem precisa chegar a milhões de pessoas. Levei Luca ao meu escritório. Sentamos frente a frente. O que Carlo te disse exatamente? Preciso saber tudo. Luca respirou fundo. Carlo me disse que no confessionário de 2006, ele lhe deu 3 profecias verificáveis para que o senhor acreditasse. E quando todas se cumprissem, você saberia com certeza absoluta que o sobrenatural é real. Mas a quarta profecia não era só para você. Era para milhões de pessoas que estão perdendo sua fé. Carlo disse que a quarta profecia é esta. Na próxima geração, Deus levantará santos jovens em todo o mundo. Adolescentes e jovens adultos que usarão tecnologia, redes sociais, inteligência artificial, todas as ferramentas modernas para evangelizar. E você, Padre Alessandro, precisa contar sua história. Toda a história. As profecias cumpridas, o poder de Deus trabalhando através de Carlo. Porque há milhões de pessoas como você era em 2006, crentes acadêmicos, mas céticos do sobrenatural. E seu testemunho vai mostrar a eles que os milagres são reais, que Deus fala, que os santos não são apenas figuras do passado remoto. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. Finalmente entendia. A quarta profecia era esta: contar a história. Deixe seu comentário. Por que Carlo escolheu contar isso justamente a um padre cético? Sua resposta pode ajudar milhares. Por isso estou aqui e por isso estou aqui hoje, irmãos. Depois de 19 anos de silêncio, depois de ver 3 profecias impossíveis se cumprirem com exatidão perfeita, depois que um jovem chamado Luca veio desde Nápoles porque Carlo apareceu em seus sonhos, finalmente entendo minha missão. Carlo Acutis me escolheu em 2006, não porque eu fosse santo, mas porque era cético. Me deu evidências que minha mente científica não poderia negar. E agora, com essa base de certeza absoluta, posso dizer a vocês com completa convicção: os milagres são reais. Deus fala, os santos intercedem. O sobrenatural não é superstição, é realidade. Se vocês são como eu era, acadêmicos, racionais, acreditando em Deus, mas duvidando de sua intervenção ativa, este testemunho é para vocês. E se estão vendo isto, não é coincidência. Carlo me disse que as pessoas certas encontrariam esta história no momento certo. Ainda não entendo completamente por que Carlo me escolheu especificamente naquele dia. O que ele viu em mim? Por que um adolescente santo procurou um sacerdote frio e cético? Deixe nos comentários suas reflexões. Talvez juntos possamos entender o mistério completo. Dê like se esta história tocou seu coração. Compartilhe para que milhões conheçam o poder de Carlo Acutis. Inscreva-se para mais testemunhos de milagres. Comente.
Você já viveu algo sobrenatural? Conte sua história. Ore. Beato Carlo Acutis, rogai por nós.